Como tudo a gente vê nessa guerra, há controvérsias. Um assessor do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta quarta-feira que a Rússia não havia capturado a cidade de Kherson. Ele falou que a luta continuava. Vamos voltar então a chamar a nossa editora de internacional, Derla Cardoso. A gente tem então aquelas imagens que a gente havia falado antes da destruição em Kharkiv, e eu peço desculpas mais uma vez por tantas vezes ter te interrompido, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo e a gente está acompanhando o que acontece na ONU. Agora, eu queria que você mostrasse para a gente tanto essas imagens e também a questão dessa cidade de Kherson, que a Rússia e a Ucrânia têm versões conflitantes sobre se ela caiu em mãos de russos ou não. Claro, então vamos ver primeiro essas imagens, né, que a gente ficou devendo aquela hora, Carla. Pois é, a gente está vendo essas imagens que chegaram hoje por meio da CNN Internacional, que trazem, que dão a dimensão melhor do que está acontecendo lá em Kharkiv. É realmente muita destruição, Carla. E eu aproveito também para adicionar aqui, enquanto a gente vê essas imagens aí que mostram o verdadeiro cenário de destruição que está acontecendo na segunda maior cidade da Ucrânia, que é uma cidade universitária, uma cidade onde jovens se reuniam com jovens ucranianos, confraternizavam com russos, inclusive, porque a ligação é muito forte entre as duas nacionalidades aí nessa região de fronteira. Olha o estado que está essa cidade. E eu aproveito para adicionar, Carla, que ONGs internacionais, incluindo a Anistia Internacional, disse que a Rússia tem usado bombas de fragmentação nessa guerra da Ucrânia, que são bombas que foram proibidas em uma convenção internacional de 2010, que nem a Rússia nem a Ucrânia são signatárias. E essas bombas, elas têm umas espécies de granadas e elas explodem antes de cair ao solo e acabam atingindo muitos alvos civis. Algumas dessas granadas, dessas pequenas bombas, não explodem e acabam virando uma espécie, entre aspas, de minas terrestres, podem explodir depois. Então, essas ONGs estão denunciando o uso desse armamento ilegal lá na Ucrânia, Carla. Perla, e já que você mencionou, a CNN Internacional também detectou a presença de armas, de lançadores de foguetes termobáricos, isso em território russo, porém próximo à fronteira da Ucrânia. E aí eu fui ver o que é essa arma termobárica. É uma arma de destruição muito potente. Ela é chamada de bomba de vácuo. Ela captura o oxigênio do ar em torno dessa bomba, né? E ela acaba provocando muita destruição, porque isso amplifica muito mais o poder de destruição. Não há relatos ainda da utilização desse tipo de arma na Ucrânia. É bom lembrar que a CNN detectou a presença delas no território russo, porém próximo à fronteira, o que também é muito preocupante. E, Derla, é uma rara manifestação do Ministério da Defesa da Rússia, fala em baixas, em perdas de vidas humanas do exército russo. Nós recebemos a informação, por meio do porta-voz do Ministério da Defesa russo, de que 498 militares russos foram mortos desde a invasão da Ucrânia e 1.597 ficaram feridos. E isso contrasta com a informação da Ucrânia, né, de que havia muito mais soldados russos mortos na invasão. Claro, e só para fazer um pé sobre a questão da denúncia das ONGs internacionais sobre as bombas de fragmentação, até a última vez que eu verifiquei ali, Carla, a Rússia não tinha se pronunciado sobre isso, mas se a Rússia falar sobre isso, a gente também traz aqui no Visão CNN. Até onde eu vi, a Rússia não tinha comentado esse assunto, que é uma denúncia de ONGs internacionais. Perla, mostra agora pra gente no mapa onde é que fica essa cidade Kherson, né, que está sendo aí alvo desse conflito de informações entre russos e ucranianos. Os russos dizendo que tomaram a cidade, os ucranianos dizendo que não, que a cidade ainda não caiu na mão dos russos. E qual é a importância dela estratégica para os russos? Claro, vamos mostrar aqui então, muito rapidamente, onde fica a cidade de Kherson. É aqui embaixo, no litoral sul da Ucrânia. É uma cidade importante porque ela tem uma importante indústria naval, perdão a repetição, e é claro que é porque ela fica aqui no litoral, então tem vários portos aqui nessa região e por isso a Rússia
tenta capturar, dominar essa região, essa franja toda aqui, Carla, e assim fechar a saída da Ucrânia para o litoral aqui. Por isso é tão importante que a gente acompanhe essa situação por lá. Muito obrigada. Eu volto aí a qualquer momento, então, a conversar com você.